Bom, mas vamos falar então do que nos move. Essa é a pergunta. E com essa pergunta eu quero que você reflita nela, de fato, ao ler o livro e ao encarar ela com a sua vida, porque, graças a Deus, o maior motivo de eu ter escrito esse livro é alcançar pessoas, transformar vidas, e eu recebi nessa semana testemunhos disso. Então, muito mais do que uma produção literária ou de um lucro, a ideia aí é realmente que ele vá alcançar vidas, pessoas, igrejas, famílias. E nessa semana eu recebi áudio de gente emocionada, falando que tinha terminado o livro, pessoas que realmente refletiram em algumas mensagens, alguns capítulos, pessoas que tinham comprado pela internet já. Eu agradeço de coração, e ele está conseguindo alcançar o objetivo para o qual ele foi escrito, que é transformar vidas, alcançar pessoas, porque essa mensagem me transformou primeiro. Essa mensagem veio ao meu encontro e com ela Deus tem me lapidado, e eu acredito que ela é edificante também para a sua vida, para a vida da sua família. Então, de alguma forma, se esse livro te abençoar, se essa mensagem hoje te abençoar, você quiser indicar para um amigo, para um pastor, para uma igreja, a semana que vem eu vou estar em São José dos Campos também, ali falando sobre o livro. Se você quiser também, tiver contato com alguma outra igreja, estou aberto também para a gente poder falar desse trabalho, desse livro, e principalmente dessa mensagem que vem de Deus, tá bom? O que te move? É isso que eu quero refletir com vocês hoje. E eu acho que essa pergunta é tão importante, porque às vezes a gente acorda e entra na rotina, a gente trabalha, sai de casa correndo, ou vai buscar os filhos na escola, vai para o mercado, e às vezes a gente não reflete por que a gente está fazendo isso de fato. O que está fazendo a gente sair de casa de manhã, levantar os olhos, o que faz a gente ter os amigos que a gente tem, os relacionamentos que a gente tem. Então essa pergunta, e eu passei a refletir mais ainda nela, quando o pastor Marcos Madaleno, da igreja da cidade, pastor de jovens ali da igreja da cidade, ele compartilhou uma vez uma experiência que eu achei muito interessante e me identifiquei. Ele fala que quando ia sair de casa com os filhos, seja para ir para a igreja ou para o trabalho, quem tem filho aqui sabe como que é, a gente tem que economizar, não consegue economizar na voz, né? Principalmente filho pequeno. Vamos, rápido, tem que secar o cabelo, escovar o dente, sair. E às vezes o pai e a mãe já está pronto, já com a chave do carro na mão para abrir a porta, e o filho ainda está atrasado, a filha está atrasada, está jogando videogame, assistindo televisão. E essa foi a rotina da minha mãe durante muitos anos. E agora é a minha e da Sabrina também, né? Mas o interessante é que o pastor Marcos Madaleno conta que ele percebeu que quando ele gritava com os filhos, ou ele falava assim, olha, vamos, a gente tem que ir. Às vezes ele só estava gastando voz. E aí ele falou, eu mudei a tática, em vez de chamar eles, eu passei a pegar a chave do carro, ir até a porta e falar, tchau, estou indo para o shopping, ou estou indo para a igreja, não sei. E aí os filhos levantavam rapidamente e correndo, não, peraí, estamos indo, aí coloca o tênis correndo e vai. E ele falou, eu entendi algo nessa mensagem, o importante não é o que a gente verbaliza, não é o que você fala, mas é para onde você está indo e a direção que você está apontando. É assim que a gente faz discípulo, não é simplesmente falando para alguém, não é simplesmente chamar alguém para ir para a igreja, ou chamar ou falar que você é evangélico, mas é alguém que olha para a sua vida e quer imitar a sua vida, quer ir para onde você está indo, alguém que vê na sua vida alguém que tem direção, alguém que tem propósito. Então, esse chamado, falando dos filhos, e sair de casa e mostrar, eu estou indo, se vocês não forem, vocês vão ficar para trás, vão perder o passeio, vão perder o lazer. Muitas vezes é o chamado para nós que somos cristãos, porque a gente está indo para algum lugar, que é o céu, a gente sabe que nós temos uma morada eterna com Jesus, nós temos um lugar para chegar, e as pessoas precisam olhar para mim, para você, e ver que nós somos pessoas que estamos indo para o céu. Mas o problema é que ao encarar essa pergunta, o que te move, talvez a gente descubra que muitas vezes as nossas motivações e a nossa vida não condiz com o que a gente acredita, com o que a gente crê, não condiz com esse eu estou indo, não condiz com a jornada que a gente fala que está percorrendo, porque muitas vezes a nossa vida é só verbalizar para onde a gente está indo, mas de fato a gente não está indo. Então eu quero que vocês reflitam nisso. Enfim, a nossa caminhada ela ganha muito mais propósito e a gente vai caminhando nessa vida, a gente sabe que a gente tem um destino que é o céu, só que até chegar no céu tem muita coisa para acontecer aqui na terra. Até chegar no céu tem muita coisa no meio do caminho. O caminho para o céu é como se fosse uma estrada, só que no meio da estrada tem muito obstáculo. Então no meio dessa estrada, a gente sabe que a gente vai encontrar obstáculos como ansiedade, o dinheiro, a gente vai encontrar obstáculos como ideologias, ou coisas que o mundo apresenta para a gente, que muitas vezes vão se tornar distrações. Ou seja, se você tem um alvo e tem um destino, você sabe onde quer chegar, mas no meio do caminho, algumas coisas vão ser apresentadas para mim e para você, que vão tentar distrair a gente de chegar no destino onde a gente quer chegar. Então, o que move a gente nesse caminho, o que move essa mensagem que a gente carrega? E o que mais me influenciou para escrever esse livro com essa mensagem é o livro Deuses Falsos, do Tim Keller.
eu recomendo também um excelente livro, chama Deuses Falsos, do Tim Keller. Ele trabalha mais ou menos nesse conceito. Porque assim, se a gente for analisar as nações, os países, eles se organizam exatamente com aquilo que cada um crê. Se você vai para o Oriente Médio, por exemplo, você vê mulheres de burca, você associa já à religião islâmica, já associa ao muçulmano. Se você vai, por exemplo, aqui no Higienópolis, aqui em São Paulo, e vê um homem ali de quipá, de barba, você já associa ele ao judaísmo, você sabe que ele é judeu. Enfim, diversas nações por onde você for no mundo, se você for como uma pessoa se veste, você vai saber mais ou menos no que ela crê, no que ela acredita. Porque a gente, na verdade, se torna aquilo que a gente acredita. Então é assim que o mundo se organiza. De acordo com aquilo que você acredita, as pessoas, elas são caracterizadas. E por que eu estou falando isso? Porque no Brasil é interessante que o último censo do IBGE diz que o número de evangélicos está crescendo cada vez mais. O número de evangélicos já está ultrapassando aí o número de católicos no Brasil. Eu acredito aí que talvez subjetivamente os evangélicos já são maiores que os católicos no Brasil. É realmente uma grande massa, está crescendo cada vez mais. Só que aí tem um porém, porque o que deveria ser motivo de comemoração para a gente, fala, nossa, quanto evangélico, na verdade é motivo de preocupação para mim. Porque se a gente está falando que o judaísmo, essas pessoas se vestem dessa forma, ou alguém no Oriente Médio tem um estilo de se vestir, e a gente sabe quem ele é por causa da roupa dele, por causa do vestimento, do jeito dele andar, no Brasil é difícil você entender quem é evangélico e quem não é. Porque hoje se misturou muito. Então, será que de fato nós somos o que nós cremos? Será que de fato a mensagem que a gente carrega, ela é clara para quem trabalha comigo, para quem é da minha família, para o meu vizinho? Será que a mensagem que eu carrego, será que eu não tenho talvez uma vestimenta de crente, mas será que a pessoa que eu sou leva os outros a entender no que eu acredito e no que eu realmente creio? Ou será que eu só sou mais um no meio da multidão, eu só sou mais estatística do que de fato igreja? Então, pensar que o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico, ou o mundo, é preocupante porque isso nos leva a entender que na verdade o que está crescendo é uma potência, uma força dos evangélicos, seja ela política, seja ela social, mas muito pouco transformacional, vamos dizer assim. Então são pessoas que não estão sendo transformadas, pessoas que não estão sendo movidas pelo que a palavra de Jesus fala, mas que usam o discurso de Jesus, deturpam e muitas vezes usurpam o discurso da Bíblia, versículos bíblicos, para fins políticos, partidários ou para fins pessoais. Então de fato os evangélicos são maioria no Brasil e no mundo. Por que a gente vê tanta desgraça como a gente vê? Porque quando abre o Instagram ou liga a televisão, o que a gente vê é cada vez mais tragédia. E a impressão que eu tenho, então, cada vez que cresce o número de evangélicos, cresce o número de tragédias e terrorismo também? Por que de fato, se o número de evangélicos cresce, não cresce também o amor, a empatia? Por que conforme o número de crentes vai crescendo também o número de desigrejados, pessoas que têm traumas com a igreja, pessoas que foram traumatizadas por igrejas, por abusos dentro de igreja? Porque na verdade, no fundo, o que a gente precisa responder é o que nos move. É a nossa religiosidade, é o que a gente carrega ao falar, é a crença que a gente diz que segue, ou é de fato um caminho que a gente está percorrendo, ou é de fato um Deus que a gente está vivendo. Então, essa mensagem, o que te move, ela tenta carregar um pouco disso. E, enfim, existe um estudo da BBC News que foi publicado em 2015, que ele fala, somos programados para acreditar em Deus? É uma pergunta. E nessa pergunta notou-se que até 84% da população do mundo são membros de grupos religiosos, seja eles cristãos ou não. Ou seja, pessoas no mundo inteiro são de alguma religião, fazem parte de alguma religião, mas nos parece que isso não está dando muito certo. O mundo não está indo no melhor rumo possível. E nisso tudo que eu quero refletir com vocês aqui, porque essas estatísticas nos mostram uma coisa. Um escritor muito famoso, que eu sei que você também gosta, chama A.W. Tozer, ele diz, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Isso aí você vai ver no livro também. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se nós somos pessoas cristãs, que dizem que adoram a Deus, adoram a Jesus Cristo, seguem os caminhos de Jesus Cristo, nós nos tornamos como Jesus? Ou será que nós estamos simplesmente verbalizando, ou dizendo, eu vou à igreja, vem para a minha igreja, vem conhecer um clube social lá onde eu vou toda semana? Nós somos o que adoramos, e só podemos ser o que adoramos se somos transformados, amém? Enfim, essa pergunta eu acho que ela tem uma resposta muito clara, e eu quero ler com vocês em Filipenses 3:20,
Filipenses, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, 3:20, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é claro para mim e para você que nós não somos daqui, nós somos forasteiros nessa terra, nós não fomos criados para viver aqui eternamente, não somos dono desse planeta, Deus nos colocou aqui, mas há um lugar onde nós vamos habitar. Essa é a promessa do Evangelho, essa é a promessa de Deus. Existe um céu, existe um destino que eu e você vamos caminhar para ele. Isso que Paulo escreveu, esse texto em Filipenses, nos mostra uma coisa, que nós somos cidadãos dos céus. Isso precisa estar latente na minha e na sua mente, porque se não estiver, a gente passa a viver como a gente está vivendo, guardando tesouros na terra. Eu sou cidadão do céu, mas eu me importo muito mais com as coisas terrenas, eu me importo muito mais com o que é material do que o que é espiritual. Então eu digo que eu sou cidadão do céu, eu creio nessa mensagem do apóstolo Paulo, mas muitas vezes a minha vida não demonstra que eu creio no que é espiritual, porque eu estou mais envolvido no que é material, eu estou mais preocupado em guardar dinheiro para amanhã, o que não é errado, é certo, mas a minha preocupação, o meu foco, está muito mais na minha vida terrestre do que na minha vida espiritual. Eu deixo de produzir frutos que são espirituais, algo que vai durar na eternidade, para produzir coisa que amanhã ou depois, no piscar de olhos, um carro passa por cima de você e acaba tudo. A gente então, vendo essa mensagem do apóstolo Paulo, entende que se existe um destino, se existe uma cidade, e se nós somos aqui turistas nesse planeta, nessa terra, nós não podemos viver como se fôssemos viver aqui eternamente. Existe um destino que nós estamos indo, e é para lá que eu vou, e é para lá que eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: eu preciso ir atrás, eu não posso ficar para trás. Enfim, a palavra de Jesus também nos mostra em Mateus 6, do 19 ao 21. O próprio Jesus falando, corroborando com essa palavra de Paulo: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, o problema é ser rico? O problema é ter dinheiro? Não. O problema é ser bem sucedido? Não. O problema é buscar coisas que são dessa terra? Não. O problema é onde o seu coração está. O problema não é se você tem muito dinheiro, mas é se o dinheiro te governa. O problema não é se você tem muito bens, mas é se os seus bens definem quem você é. Nós somos definidos pelo que Deus é, e não pelo que nós temos. Então, o nosso coração precisa ser muito mais realinhado e reorganizado para aquilo que é espiritual, segundo essa palavra de Jesus. Porque se nós somos de um outro lugar, se nós estamos nessa terra e não somos daqui, sabemos que existe um céu e é para lá que nós queremos ir, por que que a gente insiste em viver na terra como se as coisas aqui fossem mais interessantes ou eternas? Por que a gente não junta ou economiza muito mais um tesouro espiritual? A empatia, o amor pelo próximo. Por que a gente não economiza muito mais nas coisas que vão durar, um legado que vai durar para sempre? Porque a gente está muito focado no que é terreno, e a gente ainda não entendeu, talvez, que nós não somos desse mundo. A nossa mente ainda está muito presa ao que ela vê, ao que ela sente, ao que ela pode, ao que é palpável. Mas quando nós somos governados pelo Espírito de Deus, a gente passa a entender essa realidade. João também no seu capítulo 13, 35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Palavras do próprio Jesus. Como que eu e você vamos ser conhecidos como os discípulos de Jesus? Se eu disser que eu vou para a ADR? Se eu falo que eu vou para uma igreja? Não, eu e você somos conhecidos como os discípulos de Cristo se nós amamos. É o amor que define um discípulo. Se você ama quem está no seu trabalho, quem está na sua casa, quem te machucou, se você ama a pessoa que hoje passa do seu lado e precisa de alguma coisa, o amor é o que define de fato quem é ou não um discípulo de Jesus, segundo essa palavra de João. Enfim, mas a pergunta então fica latente em nossa memória, pelo que estamos sendo movidos e o que realmente faz com que os cristãos sejam conhecidos nesse mundo. Nós estamos associados a essa palavra de Paulo e de Jesus, ou a gente está muito mais ligado à nossa religião, às coisas terrenas? Enfim, como o Tozer disse, nós somos aquilo que adoramos, e o que de fato nós adoramos. E o Tim Keller ele tem uma resposta para isso muito boa no livro dele, Deuses Falsos,
que falou muito comigo e me inspirou muito, como eu disse, lembrando que nós somos cidadãos do céu, nós não somos aqui, enfim, nós estamos num caminho para o céu, e o que a gente não pode é perder o rumo, o que a gente não pode é se distrair na jornada, mas eles vão se apresentar a nós, ídolos, coisas terrenas, que vão se apresentar a nós, durante o tempo que nós estivermos aqui. Todos nós estamos sujeitos a ídolos e coisas que vão tentar tomar o lugar de Deus na nossa vida. A jornada para o céu é uma só, o caminho é um só. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Mas nesse caminho, a gente também vai encontrar muita dificuldade. Nesse caminho, eu e você vamos encontrar muita distração. E são nessas distrações que o diabo talvez vai tentar atrapalhar a nossa vida. Muitas vezes o diabo não está tentando só destruir a sua vida, mas primeiro ele quer tentar distrair a sua vida. Porque distraindo a sua vida, ele consegue te destruir. Te tirando do foco do céu, te tirando do que é eterno, do que é espiritual, ele consegue então fazer com que você perca o foco para onde vai, perca o destino e o propósito, e faz você se prender em ideologias, em coisas terrenas, coisas que foram criadas e não no Criador. Eu quero ler com vocês a palavra que diz em Ezequiel, capítulo 14, do 2 ao 6. Veja só o que o profeta diz, o que o Senhor fala a Ezequiel 14, do 2 ao 6. Então a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, esses homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Portanto, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante do rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a ele segundo a sua idolatria. Farei isso para reconquistar o coração do povo de Israel, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Por isso diga ao povo de Israel: assim diz o soberano Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. O que Deus está querendo dizer nessa palavra, o que Deus está querendo dizer para nós hoje? Nós, como seres humanos, assim como o povo de Israel, se não tomarmos cuidado, podemos ter ídolos no nosso coração. Podemos deixar com que coisas terrenas, coisas, preocupações desse mundo afetem mais a nossa saúde emocional, a nossa alma, o nosso coração, do que as coisas que são espirituais. Então o que eu quero meditar agora com você é como que se constrói um ídolo no coração. Como que se ergue um altar no coração de um ser humano, e ali é um poste de idolatria. Como que se faz isso? Então eu quero dar 3 exemplos aqui, bem rapidinho com vocês, sobre como que um ídolo pode tomar o lugar de Deus no seu coração. E o primeiro está em Êxodo 32, do 1 ao 4. Livro do Êxodo 32, do 1 ao 4, Moisés no Monte Sinai, ele estava lá orando, o povo impaciente, já esperando Moisés para conduzir eles, mas Deus em nossas vidas, a gente vê que muitas vezes, quando nós estamos retirados orando e tendo um relacionamento com Deus, algumas pessoas não vão entender o que está acontecendo, a transformação que é gerada em nós. Moisés está lá buscando a Deus, mas olha o que acontece com o povo. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhes disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha que coisa, o povo saiu do Egito, viu as pragas no Egito, foram libertados por Deus, foram livres do anjo da morte, que passou lá na casa, mas onde tinha o sangue do cordeiro não entrou, viram a manifestação de Deus na vida de Israel, e agora eles levantam um bezerro de ouro e falam: esse é o Deus que nos conduziu aqui, esse é o Deus que nós adoramos. Um ídolo é construído na ausência de Deus. Enquanto Moisés está buscando a Deus e o povo não tem paciência de ouvir a voz de Deus, um ídolo vai sendo construído no nosso coração. Quando a gente desanima, quando a gente está cansado de orar, quando a gente está desanimado, chateado com alguém, muitas vezes o que rouba o lugar de Deus no seu coração e no meu coração, pode ser traumas ou respostas negativas vindo do céu.
quando a gente não ouve o que a gente quer de Deus, ou quando Deus demora a responder aquilo que a gente está buscando, se a gente não vigiar, a gente começa a levantar bezerros de ouro no coração também. A gente passa a achar que tudo que está acontecendo na nossa vida, ou qualquer coisa, é mão de Deus, é ira de Deus, ou é peso de Deus sobre a minha vida. E aí eu não estou mais sensível a ouvir a voz de Deus, e aí qualquer coisa que se apresenta para mim, eu vou cair no engodo de um espírito maligno, vou cair talvez na lábia de qualquer outra coisa que me apresenta, de uma religião ou de algo falso, porque de fato não tive paciência de ouvir ou sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E aí o ídolo se constrói dessa forma, quando a ausência de Deus no coração ou quando a resposta de Deus demora, e a gente é impaciente demais para esperar em Deus. Segundo exemplo de como um ídolo se constrói no coração na ausência de Deus, Juízes 8, do 22 ao 27, esse texto é fantástico porque Gideão liderou o povo de Israel contra os midianitas, foi um homem de Deus, ele está lá no hall dos heróis da fé em Hebreus. Gideão, um grande homem de Deus, foi usado para libertar eles de Midian, da cidade de Midian, dos midianitas, mas no final da história algo triste acontece. Eu quero ler com vocês. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, deixa só nesse versículo 22 por enquanto, você, o seu filho e o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Ou seja, os israelitas estão agradecendo a ele pelo que ele tinha feito, por ter liderado essa campanha contra os midianitas. Pode passar. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem o meu filho reinará sobre vocês. Só até aí, tá, Pedro? O Senhor reinará sobre vocês. Deixa aí nesse versículo. Olha a resposta de Gideão. Num primeiro momento você vai falar: fantástica a resposta de Gideão. Eu não quero a glória para mim, eu não vou reinar sobre vocês, nem o meu filho. Deus reinará sobre nós. E aí às vezes alguém levanta e fala: aleluia, glória a Deus. Mas infelizmente esse versículo continua, e a gente vê que a intenção de Gideão não era das melhores. A intenção de Gideão talvez é o que levou o povo de Israel à ruína. Veja o próximo versículo. Ele prosseguiu: só faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. O despojo, para quem não sabe, era o que restava da guerra, do que ganhava da outra tropa. E que os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. É que os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. De boa vontade os daremos a você, responderam. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 1.700 siclos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou na sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E isso veio a ser uma armadilha para Gideão e para a sua família. Misericórdia, olha esse texto. Um homem que liderou com a mão de Deus o povo de Israel, fala: a glória de Deus, eu não quero reinar sobre ninguém, mas se você puder, dá a minha parte. Dá o que é meu, vai. E com isso ele constrói um colete sacerdotal. Ele não é sacerdote, não tem chamado para sacerdote, mas toma então aí para fazer um colete sacerdotal e colocar em Ofra ali na cidade dele. E o texto é bem claro em dizer: e o povo adora aquele colete, e isso serviu para prostituir Israel, para que Israel não mais adorasse a Deus, mas passasse a adorar agora esse tipo de Deus. E isso virou armadilha para Gideão e para sua família. Uma forma de como o ídolo se constrói na ausência de Deus: quando o nosso ego fala mais alto, quando eu quero dizer que a glória é de Deus, mas eu acho que a minha competência, aquilo que eu faço, é bom demais, eu não preciso nem estudar, não preciso treinar, não preciso de alguém me aconselhando, me discipulando, porque eu já sou muito bom no que eu faço. Um pastor, um pregador, por exemplo, se não orar, se não tiver a misericórdia de Deus para estar aqui, para ministrar, ele pode cair exatamente nesse engano de achar que é suficiente estudar, ler e subir aqui para falar, mas a partir do momento que eu não tenho a palavra de Deus em mim, eu não tenho do que falar, porque a palavra não é nossa, mas é de Deus. Então, se a gente não vigiar, o ego também inflado de um homem ou de uma mulher de Deus, pode servir como armadilha para você e para sua família. Um músico, um coralista, por exemplo, alguém que toca, alguém que serve em alguma área da igreja, se não entende que tudo que faz é para a glória de Deus, e que é Deus quem dá o sopro da vida para tocar o seu instrumento, para cantar, para levantar e sentar da cadeira, se a gente não entende que é tudo para a glória de Deus, a gente passa a fazer tudo no automático, e a gente vem e passa domingo após domingo fazendo o que a gente está fazendo aqui toda semana, porque na verdade a gente não está sendo transformado, a gente já está no piloto automático há muito tempo.
E aí o que era para ser bênção para nós, as vitórias que seriam como bênção, servem de armadilhas para igrejas, para famílias, para as pessoas que agora estão buscando no próprio ego. Eu quero a minha parte, eu quero que Deus me abençoe, eu vim buscar e Ele precisa me responder, Ele precisa me atender. E é um evangelho que deixa de ser centrado em Jesus para ser antropocêntrico, para ser dentro do homem e dos nossos desejos. E esse é um grande problema, porque se nós estamos na série falando de famílias que são fortes, criam uma igreja saudável, é necessário que nós entendamos que famílias que estão debaixo da cruz e diante de Deus, crendo em Jesus Cristo, precisam viver na forma como Jesus Cristo viveu. Se eu creio que Jesus transforma a minha vida, quando eu sento na minha mesa, na minha casa, o Nicolas, a Alice, meus filhos precisam ver em mim alguém que acredita na mensagem que fala. Quantos de nós muitas vezes saímos chateados da igreja, e ao sentar na mesa para jantar, ou talvez entrar no carro, a gente não começa só a falar coisa ruim da igreja ou do pastor, a gente começa a falar só coisa ruim das pessoas, e aí a gente passa a falar mais de pessoas do que das realizações de Deus. E os nossos filhos estão ali como testemunha, muitas vezes no banco de trás. E aí famílias que deveriam ser fortalecidas, edificadas na igreja, passam a ser desanimadas, filhos que passam a ser frustrados com a igreja muitas vezes, e aí a gente está comunicando completamente a mensagem errada daquilo que a gente realmente quer passar. Enfim, o ídolo se constrói também dessa forma, na ausência de Deus, quando a gente deixa com que o nosso ego, como Gideão, com aquilo que a gente quer para nós, com as bênçãos que a gente espera de Deus, falam mais alto do que a presença de Deus no nosso meio. Terceira forma de como o ídolo se constrói no coração, eu quero ler com vocês agora, Romanos 1, do 22 ao 25. Os desejos do nosso coração, e esse talvez seja um dos piores. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Pessoas como eu e você, que muitas vezes pensamos que os nossos desejos, aquilo que a gente quer, é a solução dos nossos problemas. Esse texto está deixando muito claro que o pior castigo que Deus poderia dar à humanidade, o pior castigo que Deus pode dar ao homem, é entregar os seus próprios desejos. A palavra vai dizer também em Tiago, que nós não recebemos muitas vezes, porque não sabemos como orar. A gente ora para os nossos próprios deleites. E o que ele está falando nesse texto então, em Romanos, que Paulo está afirmando nesse texto em Romanos, é que o castigo de Deus para os homens é entregar você aos seus desejos, às suas vontades. Ou seja, a pessoas que vivem de acordo com aquilo que querem no seu coração, na sua mente, pessoas que estão condicionadas aos seus próprios desejos, passam a viver da forma como querem e são entregues aos seus próprios desejos. E isso se torna uma armadilha também para alguém que vive com a ausência de Deus. Porque quando você não tem presença de Deus na sua vida e no seu coração, qualquer ideologia do mundo vai te abraçar, qualquer discurso por aí vai roubar a presença de Deus da sua vida e vai dizer que está tudo bem. Qualquer discurso e ideologia que se pregue em algum lugar vai ocupar o lugar que não tem mais Deus. Porque é assim que se constrói um ídolo, na ausência de Deus. Quando a gente abre uma brecha e deixa um lugar no coração, vem um ídolo e se instala no coração. E muitas vezes é nos entregando aos nossos próprios desejos. Quando Deus abre uma porta de emprego, a gente espera e a gente ora, às vezes testemunha na igreja, até jejua. Deus abençoou aquela porta de emprego. Passa alguns meses, você já nem lembra mais do seu relacionamento com Deus, já não busca mais a Deus, já não ora mais como orava. Aquela porta de emprego que antes era uma bênção para você, agora talvez só reclama, agora já está maldizendo o chefe, maldizendo o lugar que você está trabalhando, já não aguenta mais. E aí a gente vai deixando então com que os nossos desejos, as nossas vontades passem a tomar o lugar de Deus na nossa vida, porque o nosso coração não está alinhado com o que Deus está fazendo, mas está alinhado com o que a gente quer que Ele faça. E a gente passa a viver assim, da forma como a gente quer, com os nossos desejos, as nossas vontades, e é dessa forma que Deus entrega os homens aos seus próprios desejos. É assim que vocês querem viver, então vivam. Mas existe uma mensagem maior acima disso, que eu não vivo mais aquilo que eu queria viver, agora eu vivo para Cristo. É Ele quem me governa, é Ele quem me orienta, é Ele quem diz para onde eu vou. Mas eu não quero dar spoiler da mensagem, porque é isso que nos move, amém?
E a pergunta então, aliás, antes eu quero ler Jeremias 17, 9, porque dentro desse contexto dos desejos do coração, veja o que diz a mensagem em Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ao responder essa pergunta, o que te move? Se você responde isso com o coração, você pode estar caindo numa armadilha mortal. Porque o coração, a Bíblia vai nos deixar clara, que é extremamente perigoso. Porque muitas vezes o coração simplesmente está expressando aquilo que a sua carne quer, e não o que o Espírito quer. O coração muitas vezes está desejando aquilo que é lindo aos olhos, aquilo que agrada o corpo, aquilo que alimenta a mente, mas não está preocupado com alimentar o Espírito. O coração muitas vezes pode ser enganoso, porque ele não tá, se ele não estiver alinhado com a vontade de Deus. O coração que não está alinhado com a vontade de Deus e não está preenchido com Deus, pode cair em qualquer outro tipo de ídolo. Ou seja, o nosso Deus é infinito, e no nosso coração existe um buraco que também é infinito. Se nesse buraco, que é infinito, você tentar preencher ele com bebida, com droga, com prostituição, você vai sempre estar jogando alguma coisa no coração e nunca vai acabar, porque o poço é infinito. Se você tenta jogar no coração ideologias, coisas que estão pregando por aí, coisas que são criadas e não ao Criador, você vai sempre estar jogando alguma coisa no coração e nunca vai saciar, porque o tamanho que tem no nosso coração, que é infinito, só há um Deus infinito que pode preencher. É do tamanho certinho de Deus. Então é Ele que precisa estar preenchendo o meu e o seu coração. E quando isso tem uma brecha, quando existe um lugar no coração que não é preenchido por Deus, é ali que se instala um ídolo. Mas agora a contrapartida, porque se um ídolo se constrói no coração, como que a gente derruba então um ídolo no coração? Talvez você está ouvindo essa mensagem e está pensando, meu Deus, talvez eu esteja com um ídolo no meu coração. Mas e agora, o que eu faço? Vou para uma sessão de descarrego? O que eu vou fazer então? E eu quero compartilhar com vocês então o que a Bíblia nos apresenta sobre como um ídolo no coração pode ser destruído. Se você puder, abre comigo Colossenses 3, do 5 ao 11. Porque dentro da perspectiva do que Paulo escreveu aos Filipenses, que nós somos cidadãos dos céus, olha o que ele diz para a igreja de Colossos: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego, judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, amém? Só até 11. Como se derruba então um ídolo construído no coração? É com a presença de Deus. É dessa forma, ouvindo a palavra que Ele nos deixou, ouvindo o legado que Ele nos deixou através de Jesus e dos apóstolos, e entendendo nessa mensagem que não há nada nesse mundo, não há nada que foi criado que possa preencher um lugar que só Deus pode no meu coração. Derrubar um ídolo no coração é simplesmente se curvar à vontade de Deus para a sua vida. É simplesmente entender que Ele tem muito mais a te proporcionar do que essas coisas que a gente vê na terra. É simplesmente entender que nada do que foi preenchido no nosso coração anteriormente pode substituir a presença do Criador, porque não há nada que seja criado que seja maior do que o Criador. Então nós precisamos parar de adorar a criatura para adorar o Criador, entender que há um Deus acima de tudo isso, e que é Ele quem governa a nossa vida e as nossas decisões. O C.S. Lewis também escreveu no seu livro O Peso da Glória, uma frase muito importante, que eu acho também tem muito a ver, faz muita conexão com o que a gente está falando, que ele diz: eu descobri em mim mesmo alguns desejos que nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que fui feito para outro mundo. Nós não fomos feitos para permanecer na terra. Existe um lugar que aguarda eu e você, e quanto mais rápido a gente entender essa mensagem, a gente vai viver com muito mais propósito aqui nessa terra. A gente vai viver com muito mais amor, muito mais empatia. Vai ter muito mais significado você vir para a igreja, você ir para o trabalho, você levar seus filhos na escola, você escovar o dente. Tudo que você faz
vai ser muito mais prazeroso a partir do momento que você entende para onde você está indo, e que nenhuma distração nesse mundo pode te parar. O que nos move então? E quase concluindo aqui já, eu quero partir para o final com vocês, na resposta do apóstolo Paulo, para essa pergunta tão emblemática para todos nós, que está em Atos, no capítulo 17, deixa aí no capítulo 17 parado aí, não precisa colocar na tela ainda não, Atos capítulo 17, eu quero só dar um contexto para vocês, porque Paulo ele está então indo para a Grécia, está em Atenas, pregando, evangelizando ali naquela região, e Paulo quando ele chega na Grécia, quando ele chega em Atenas, o que ele vê é um cenário extremamente idólatra. O que ele vê são ídolos. Para quem sabe um pouco da mitologia grega, sabe o tanto de deuses que há na mitologia grega, e o que Paulo vê então ali na Grécia, chegando ali, é uma idolatria tremenda. E o texto vai dizer que Paulo então, ele está pregando nas sinagogas, ele vai falar de Deus nas sinagogas, mas ele também vai à praça pública, ele está falando para os judeus nas sinagogas, mas nas praças públicas na Grécia, era onde havia os maiores embates filosóficos, entre os gregos, os romanos, aqueles que chegavam até aquele lugar. Então Paulo está em Atenas também, desafiando ali aqueles homens, e lembrem-se que nesse contexto, nesse momento, o evangelho de Jesus ainda não tinha sido pregado ali, então Paulo está falando de uma coisa nova, de um homem que nasceu ali, em Belém, naquela região, de um homem que cresceu ali em Nazaré, e foi morto numa cruz, e dizia que era o próprio Filho de Deus, e que ao terceiro dia ressuscitou. Isso para os gregos parece completamente conflitante, e Paulo está ali discutindo com epicureus e estoicos, o texto vai dizer isso, e a gente vai ver no texto que Paulo se envolvia nessas discussões, nesses embates, e ele estava ali com alguns que são chamados de epicureus, os filhos de Epicuro, né? E nessa crença deles ali dos gregos, eles acreditavam, por exemplo, que existia na verdade um Deus ou deuses que criaram a terra e tudo que aqui há, mas que abandonaram a gente, nos largaram a própria sorte, e que agora nós estamos por conta, ou seja, não há nenhum Deus, não há nenhuma divindade que responda, e não tem interesse com um relacionamento humano, simplesmente nos criaram, jogaram aqui e nós estamos aqui. Existe então um Deus que foi embora, é isso que os epicureus contavam. E tinha também os estoicos que acreditavam, pelo contrário, que eram os filhos de Zenon. Eles diziam que na verdade tudo que existe foi feito pelo cosmos, o universo. E aí, independente se é bom para você ou não, se é ruim para você ou não, é universo, é um Deus, é um agnosticismo, algo que nós não sabemos responder, mas que há algo no universo que rege tudo, e que seja bom ou seja mal, está aí. E é nesse embate então que o apóstolo Paulo vai se enfiar e vai estar ali nesse tribunal, e eles levaram ele então para o Areópago. Ele discutindo nas praças, eles decidem levar Paulo então até o Areópago. O Areópago, para quem não sabe, era o lugar ali, uma espécie de tribunal, onde se tomavam decisões políticas, filosóficas, sociais naquela época, onde os maiores filósofos estavam ali para discutir sobre os rumos ali de Atenas, e do que era pregado em Atenas, e esses homens levam Paulo até lá. Eu quero ler com vocês então o que acontece no versículo 16 ao 21 de Atos 17. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esta tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. O interessante é a estratégia de Paulo nesse texto, porque Paulo é extremamente inteligente e estratégico. Paulo, ao pregar aqui, ele não vai falar de Abraão, Paulo não vai falar do Antigo Testamento, Paulo não vai falar dos costumes judaicos. Paulo então vai pegar os próprios poetas atenienses, os próprios poetas gregos, para apresentar o evangelho para esse povo. O que Paulo vai fazer aqui então é apresentar para os gregos, para esses atenienses, um Deus então, que desde o tempo em que eles ainda nem pensavam existir, já estava falando com eles. Porque nesse texto que a gente vai ver nos próximos versículos, o argumento de Paulo que é fantástico, é Paulo trazendo
um poeta grego ateniense muito famoso, chamado Epimênides. Epimênides era um homem que viveu há cerca de 400 ou 500 anos antes ali desse episódio que a gente acabou de ler. E o texto, então, a tradição grega, na verdade, vai contar uma história de um homem, então, chamado Epimênides, que a história, inclusive, vai corroborar, assim como Sócrates, Platão, existe também no registro histórico sobre Epimênides, e diz, então, que em algum momento da história, Atenas passou por uma grande fome, uma grande praga, na verdade, que acometeu os campos e o gado. Vocês sabem que o gado e os campos era a economia da época. E ali, preocupados, os gregos falaram assim: olha, a gente deixou algum deus irado. Eles têm tantos deuses, mas algum deus está irado e a gente não sabe qual deus é. E a gente precisa oferecer então sacrifício, para que esse Deus cesse a ira desse Deus contra nós. E ali eles decidem então, Epimênides dá um conselho para eles, fala: vamos fazer o seguinte, sobe no Areópago e vamos soltar um rebanho de ovelhas. Uma manada de ovelhas, eles vão descer, a hora que eles estiverem descendo no caminho vão ter várias pedras, onde estavam os altares dos deuses ali. Existia talvez Poseidon ali, existia Ares, existia Hades, deus da guerra, alguns deuses ali. Fala: no momento em que essas ovelhas pararem para pastar, nós vamos entender que é esse Deus que nós deixamos irado. Então apresentamos sacrifício para eles, queimamos a ovelhinha ali, né, ao pé da pedra, e aí eles talvez cessem a ira contra nós. E é isso que Epimênides então e os gregos vão fazer, eles fazem exatamente isso. E sabe o que acontece? Quando eles fazem isso não está na Bíblia, tá, irmão? Isso é cultura grega, tá? Na tradição deles conta que quando soltaram a ovelha, as ovelhinhas cercaram ali, foram passando por um ídolo, passaram por outra pedra, por outro altar, não pararam em nenhuma. Eles foram parar exatamente numa pedra, num altar que não tinha nada, não tinha absolutamente nada. E ali Epimênides fala: olha, já que a gente não identificou qual é o Deus, vamos colocar um altar aqui, ao Deus desconhecido, porque deve haver alguma coisa, algum Deus então que se irou e a gente não conhece, então deixa aí um altar para esse Deus e vamos queimar sacrifício para ele. O que aconteceu? A praga cessou, deu certo, a praga cessou, na crença deles, na espiritualidade deles ali, fizeram aquilo e deu certo. 500 anos depois, quase 400 anos depois, o apóstolo Paulo chega nesse cenário, e o que Paulo vai falar então, é exatamente dentro desse contexto do que Epimênides tinha vivido ali em Atenas, há 500 anos atrás. E o curioso é que a Bíblia nos mostra também em Tito, eu vou até passar, se você quiser anotar, não precisa abrir aí, mas se você quiser anotar, Tito capítulo 1, versículo 12, tem exatamente Paulo fazendo uma referência a esse mesmo poeta cretense ali, o mesmo poeta grego, Epimênides. Ele faz algumas referências, então vê que Paulo tinha um certo conhecimento sobre isso. Mas o que acontece agora, eu quero ler com vocês em Atos 17, continuando o texto do 22 ao 23. Dentro disso que eu falei, olha o argumento de Paulo no Areópago. Então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. Só até o 23. Paulo, ele vai usar então essa estratégia exatamente para confrontar o panteão dos gregos, dos deuses gregos. Paulo, ele chega nesse lugar então, ele está vendo ali talvez um altar erguido para Poseidon, para Artemis, para vários deuses ali gregos, e Paulo agora está falando que é o Deus desconhecido, que ele anuncia como Criador do universo e como o único Deus. E olhando para esse cenário e aplicando para a nossa vida hoje, irmãos, talvez eu e você não temos um altar na nossa casa para algum Deus, talvez eu e você não temos ali na sala da nossa casa um altar para algum Deus objetivamente ali, tem algum santo, alguma coisa assim. Mas quantos ídolos são construídos na nossa vida, no nosso dia a dia? Quantas vezes, sem perceber, algumas coisas vão tomando lugar de Deus no nosso coração? Quantas vezes eu fui movido pelo dinheiro, pelas ofertas que foram apresentadas, sem talvez pedir a Deus a orientação do que seria mais correto? Quantas vezes eu fui orientado pelos desejos do meu coração, sem saber o que de fato Deus expressava na sua palavra? Quantas vezes nós somos movidos por ídolos que se instalam no coração, sem consultar o que Deus tem para mim e para você? E é assim que ídolos vão sendo construídos, irmãos, porque você não precisa ter um poste de um ídolo no seu quintal, na sua casa. Eles estão todos os dias se apresentando para mim e para você. Nós não temos, por exemplo, aqueles deuses como Moloque antigamente, onde crianças eram queimadas vivas, entregue ali para aquele povo. Mas quantos pais e mães como eu e você estamos sentados à mesa sem trocar a palavra com os nossos filhos,
sem olhar no olho dos filhos, perguntar como foi o dia. Quantos ídolos são construídos no nosso coração simplesmente com o celular? Quantas vezes a gente dá mais atenção porque é digital do que para aquilo que é presencial? Quantas vezes eu deixei de prestar atenção na minha esposa, na minha família, porque estava online demais para ter tempo de qualidade? Quantos altares vão sendo construídos em famílias que precisam ser fortificadas e edificadas para que haja uma igreja saudável? Quantos de nós vamos construindo todos os dias, sem perceber, altares no nosso coração que não expressam a vontade de Deus para a nossa vida? Nós não estamos em Atenas, não somos como os gregos, não adoramos, e talvez a gente até se ensoberbeça de falar que a gente não adora uma imagem, mas quantos de nós estamos todos os dias dobrando os nossos joelhos, buscando dinheiro, buscando sexualidade, buscando talvez performance? Quantas pessoas não estão na academia talvez atrás de um corpo perfeito? E o problema não é esse, o problema não é ser rico ou ir para a academia, o problema é quantas pessoas estão ficando doentes com isso. Quantas mulheres e homens que sofrem com uma alimentação muitas vezes errada ou equivocada, porque estão atrás de um corpo perfeito ou de algo que não vai saciar aquilo que só Deus pode colocar no seu coração. Quantos de nós estamos atrás do que o mundo está pregando, com ideologias ou políticas partidárias, em vez de consultar aquilo que Deus já deixou estabelecido na sua palavra? E assim vão sendo construídos ídolos que a gente vai adorando sem perceber que tomaram o lugar de Deus no meu e no seu coração. Só seremos famílias saudáveis e fortes para uma igreja saudável quando entendermos que nós não somos desse mundo, que nós estamos caminhando juntos para um lugar celestial, e que nada nessa terra, não importa a política, o dinheiro ou a sexualidade, vai atrapalhar o rumo que eu quero tomar. Só existe na palavra de Deus a resposta para isso, quando eu entendo de fato o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer com a minha família, com a minha vida, quando eu entendo o que a palavra de Deus me diz a respeito disso. Então o que te move? Os ídolos do seu coração, os ídolos do meu coração, as coisas que eu estou buscando todo dia ao ir trabalhar, ou a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? E eu quero concluir, se você puder, fique de pé. Atos capítulo 17, agora do versículo 24 ao 28, em nome de Jesus, leia isso comigo. Se você acredita, dá um glória a Deus aí. Atos 17, do 24 ao 28, como que Paulo vai concluir esse argumento? O que Deus fez no mundo, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitados de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras dos seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Se você puder, repita isso comigo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Glória a Deus. Famílias só serão fortalecidas, uma igreja só será saudável quando ela for movida por Deus. A minha vida só vai ser fortalecida e saudável quando eu sou movido por Deus, quando eu saio da minha casa na segunda-feira para trabalhar, quando eu sento na mesa para cear com a minha família, quando eu venho para a igreja, quando eu faço qualquer coisa. Eu entendo que o que me move não são mais os meus desejos, não é mais o meu ego, não são os ídolos que foram construídos no meu coração, é o meu Deus, porque é nele que eu vivo, eu existo e é nele que eu me movo todos os dias. É Ele que é a resposta para você que busca em Deus talvez algo que nada nesse mundo pôde preencher. Eu não sei quantas pessoas aqui foram vítimas talvez de traumas familiares, coisas que talvez você ouviu ou teve que ouvir, ou coisas que você passou e viveu, mas essa noite o Senhor tem uma palavra para você. Não é o trauma que vai te mover, não é aquilo que aprisiona a sua alma, a sua mente, mas é Deus que nesse momento está tentando entrar no seu coração e ocupar o lugar que há muito tempo já foi danificado.
Deus, quando entra no coração e toma o lugar de um ídolo, Ele não simplesmente senta na cadeira do ídolo, mas Ele transforma tudo. Tudo é transformado, as nossas vontades, os nossos passos, para onde a gente vai, o que a gente faz, porque eu não vivo mais para mim, mas agora é Cristo que vive em mim, e é Ele quem me dá o destino e para onde a minha jornada vai, e é no céu que nós vamos nos encontrar, se a gente responder essa pergunta hoje com sinceridade: o que me move? Pois é nele que nós vivemos, existimos e nos movemos. Se você puder, cante conosco. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Canta isso se você acredita, só se você acredita. Aleluias, aleluias. A nossa vida não será movida pelos desejos do nosso coração. A sua vida não será mais movida pelo sexo, pela bebida, pela droga, pelo dinheiro, pela carreira, pela política. Que a nossa vida a partir de hoje será sempre movida por Deus e pelo caminho do céu para onde nós queremos ir, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu quero orar por pessoas aqui hoje, em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar agora. Eu quero que você ore comigo por pessoas que entraram aqui e ouviram essa mensagem, em algum momento se identificaram com isso que foi falado. Em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui hoje que entraram por aqui pensando: eu preciso de uma oração, eu preciso de algo. Talvez há muito tempo que eu não me movo mais com propósito, mas ao ouvir essas palavras, sentiram queimar o coração, sentiram algo aí. Eu quero te dizer, isso não é um fogo qualquer, isso é o Espírito Santo de Deus tentando tomar lugar no seu coração. Se você quiser e se você puder, venha até aqui à frente, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Se você conhece alguém que está nessa situação essa noite, traga aqui, nós queremos orar por você. Alguém que precisa encontrar propósito de novo na vida. Talvez você que ainda não é cristão, talvez a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica, está aqui hoje, mas de alguma forma essa palavra falou com você. De alguma forma tudo que foi falado aqui foi tocando no seu coração, e hoje você precisa sair daqui com essa decisão de responder essa pergunta: o que te move? E eu quero te falar, a resposta está aqui nesse altar, é Deus que está operando. Então em nome de Jesus, deixa a timidez e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Ou você talvez que há muito tempo já frequenta a igreja, você que talvez há muito tempo está aqui na DR ou em qualquer outra igreja, mas sente também que perdeu o propósito, perdeu o foco, e no meio do caminho para o céu, você foi perdendo com distrações. Algumas situações da vida foram fazendo você se distrair, e talvez você não consegue mais ajoelhar para orar. Quando você abre a Bíblia não entende nada. Em nome de Jesus, Deus quer trocar o seu coração essa noite. Deus quer mudar a sua percepção essa noite. E se você vier aqui receber essa oração, eu tenho certeza que os seus olhos serão abertos, o seu espírito vai ser avivado, e você novamente vai sentir aquilo que sentiu no primeiro amor. Então em nome de Jesus, se existe alguém nessa situação, eu quero dar a oportunidade de você vir aqui, receber a oração dos nossos pastores, receber um abraço, um acolhimento de alguém que está aqui para te abraçar, orar com você. Se existe alguém nessa situação, eu quero te convidar, vem até aqui, deixa que nós possamos orar por você, para que o Senhor faça uma transformação. Tantas vezes a gente vem para a igreja e passa no automático a viver de uma forma que não é transformado, mas essa noite o Senhor tem um encontro contigo. Eu quero em nome de Jesus orar pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se não tem, eu quero orar, chamar o nosso pastor aqui para concluir, orar por nós, nosso pastor Paulo, e agradecer a igreja pelo carinho, agradecer os irmãos. No final eu vou estar ali com o livro. Deus abençoe a vida daqueles que abençoaram carinhosamente.
E durante o tempo que eu estava falando aqui, pastor, não poderia deixar de citar, eu vi o meu amigo Mateus ali, e a Yara. Levanta a mão aí, Mateus. Vocês viram aquele painel lindo ali, ó, o Mateus que nos ajudou com esse painel. Deus abençoe, Mateus. Ficou lindo ali aquele painel. Obrigado, Mateus e Yara, é muito importante ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigado mesmo, muito bom. Glória a Deus. Nós temos aqui a Milena, nós vamos orar por ela. A Júlia está aí, com a Cris também. E se durante esse momento, esse período de oração que o nosso pastor vai orar, você ainda sentir a necessidade de vir aqui receber uma orientação, Deus quer reorientar o seu coração nessa noite. Talvez até hoje você foi movido por um motivo, por um propósito, mas hoje Deus quer alinhar esse propósito no seu coração, amém?